Oi, espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail. Hoje eu vou começar a nossa 7ª aula, o tema vai ser derivadas. Para isso eu vou relembrar 2 problemas que nós vimos na nossa primeira aula de limites. O primeiro deles foi o problema da tangente. Se você tem uma curva y igual a f de x, e tem um ponto dessa curva P, a gente quer determinar a equação da reta tangente a essa curva desse ponto P a f de A. Como que a gente fazia isso? Primeiramente, a gente escolhia pontos da curva Q e traçava as retas secantes passando por P e Q, cada vez pegando pontos mais próximos de P e traçando as retas secantes, né? Aí a gente calculava as inclinações dessas retas, tá? E fazia o limite dessas inclinações com Q tendendo a P. Então, para relembrar, eu coloquei aqui a definição. A reta tangente à curva y igual a f de x em um ponto a f de A é a reta passando por P e que tem essa inclinação, né? O limite das inclinações das retas secantes MPQ com Q tendendo a P, que a gente pode escrever desse jeito, como limite de f de x menos f de A sobre x menos A, com x tendendo a A. Claro que essa vai ser a inclinação, desde que este limite exista. Eu coloquei um exemplo aqui, onde a gente quer determinar a equação da reta tangente a essa curva, y igual a x ao quadrado, nesse ponto, 1, 1. Para isso, primeiramente, eu vou determinar a inclinação dessa reta. Então, como que a gente faz? Fica limite de f de x menos f de 1, porque aqui meu A é 1, dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Agora eu vou fazer a substituição, então a gente fica com o limite x tendendo a 1, o f de x é x ao quadrado, menos o f de 1 fica 1 ao quadrado, tudo isso dividido por x menos 1. Agora lembrem, aqui a gente tem uma diferença de quadrados da forma a quadrado menos b quadrado, então a gente pode escrever como a menos b vezes a mais b, tá? O meu a aqui é o x e o meu b é o 1. Então, a gente fica com o limite de x tendendo a 1, de x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1. Como esse quociente aqui está dentro do limite, eu estou considerando valores de x próximos a 1, porém o x é diferente de 1, eu posso cancelar o x menos 1 com o x menos 1, porque aqui no numerador a gente tem uma multiplicação e aparece esse fator tanto no numerador quanto no denominador. Então, a gente vai ficar com o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Finalmente, como 1 está no domínio dessa função, a gente pode fazer a substituição direta. Então, vou substituir o x por 1, fica 1 mais 1, que é 2. Então, a inclinação dessa reta vai ser 2. Agora, lembre, como que é a equação de uma reta qualquer? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. No nosso caso, o x0 é 1, o y0 é 1 e a inclinação é 2. Então, a equação da reta tangente vai ser y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1. Aqui eu aplico a propriedade distributiva, então eu fico com 2x menos 2. Passo esse menos 1 para o outro membro da igualdade, então a gente vai ficar com 2x menos 2 mais 1, que é 2x menos 1. Prosseguindo, agora eu vou relembrar o segundo problema que nós vimos lá na primeira aula de limites, que era o problema de determinar a velocidade instantânea. Então, suponha que um objeto se mova sobre uma reta de acordo com essa equação, S igual a f de t, que dá a posição do objeto, né? E aí, como que a gente definia a velocidade desse objeto no instante t igual a, tá? Lembre, se a gente tem um instante A, a posição é f de A. Aí a gente pegava outro instante, que eu estou chamando de A mais H, a posição dele vai ser f de A mais H. E
como naquele caso a gente calculava as inclinações das retas secantes passando pelos pontos P e Q. Então a inclinação da reta secante PQ vai ser posição final menos posição inicial dividido pelo instante final menos o instante inicial, tá? Então isso daqui daria F de A mais H menos F de A sobre H, que é o mesmo que a velocidade média nesse intervalo de tempo, né? Entre A e A mais H. E aí a gente fazia o limite de H tendendo a zero, das velocidades médias ou das inclinações das retas secantes passando pelos pontos P e Q, tá? Então a gente ficava que a velocidade instantânea no instante t igual a A era o limite de f de A mais H menos f de A sobre H com H tendendo a zero, né? Porque a gente faz o H ficar cada vez mais pequeno e próximo de zero para a gente poder determinar a velocidade instantânea. Agora olha que interessante. Se eu chamo H de x menos A, quando H tende a zero, x menos A também vai tender a zero, isso significa que o x tende a A. Neste caso, o f de A mais H vai ser f de A mais, eu substituí o H por x menos A, então ficou f de A mais x menos A. Eu cancelo o A com menos A, a gente fica com f de x. E agora como é que ficou o nosso limite? A gente tinha que a velocidade no instante t igual a A era limite de f de A mais H menos f de A sobre H com H tendendo a zero. Eu substituí o A mais H por x, né? Ó, se o H é x menos A, passo o H para o outro membro, a gente tem que A mais H é igual a x, a gente fica com f de x menos f de A, substitui o H por x menos A, e se o H está tendendo a zero, o x está tendendo a A. Tá? Então a gente ficou com o limite de f de x menos f de A sobre x menos A com x tendendo a A. E esse é exatamente esse limite aqui, tá? Que era quem? A inclinação da reta tangente nesse ponto, a f de A. Então vejam que a inclinação da reta tangente neste ponto apareceu tanto no problema de determinar a equação da reta tangente a uma curva em um ponto, como apareceu no problema de determinar a velocidade em um instante t igual a A. Então a gente vai dar um nome para esse limite. O nome que a gente vai dar é de derivada, tá? Então a derivada de uma função f em um número a gente vai denotar por f' de A, tá? Então f, uma linha em cima, parênteses, A. E quem vai ser a derivada? Vai ser esse limite de f de A mais H menos f de A sobre H, com H tendendo a zero, ou o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, com x tendendo a A, desde que estes limites existam. Agora, para encerrar a aula, eu vou falar sobre taxas de variação. Suponha que você tivesse y igual a f de x. Qual que vai ser a variação de x quando x está variando de x1 até x2? Vai ser ΔX igual a x2 menos x1. E qual a variação correspondente de y, tá? Vai ser, quando eu substituo aqui por x2, fica f de x2, menos, quando eu substituo por x1, f de x1. Então, quando a gente tem esse quociente ΔY por ΔX, isso significa a taxa média de variação de y em relação a x nesse intervalo, né? De x1 até x2. E qual que é a taxa instantânea de variação? A gente pega o limite das taxas médias de variação, fazendo ΔX tender a zero. Se eu faço a substituição de ΔY, é f de x2 menos f de x1, fazendo a substituição de ΔX, que é x2 menos x1, a gente ficou com esse quociente aqui, que nada mais é do que esse quociente, tá? Que é a derivada em x1. Então, a derivada f' de A nada mais é do que a taxa instantânea de variação
de y igual a f de x em relação a x quando o x é igual a a. Para encerrar a aula, eu coloquei um exemplo prático de onde vai aparecer derivada. Suponha que um fabricante produzisse peças de tecido com tamanho fixo e o custo em reais da produção de x metros de um determinado tecido fosse c igual a f de x. Então, essa daqui é a função custo para produzir esses x metros de um certo tecido. A primeira pergunta, qual que é o significado dessa derivada? Tá? Como a gente viu aqui, é a taxa de variação do custo de produção em relação ao número de metros produzidos. E se a gente tivesse f' de 1.000 igual a 45, tá? O que isso significa? Significa que depois que ele produziu 1.000 metros de uma determinada peça de tecido, tá? A gente tem que a taxa segundo qual o custo de produção está aumentando é de R$ 45 por metro. E se você tivesse essa relação f' de 10 maior que o f' de 1.000? O que isso significaria, tá? Significaria que para produzir o milésimo metro, o custo foi menor do que para produzir o 10º metro. Tem um programa que passa na TV chamado Shark Tank, que tem versões de vários países, e uma pergunta padrão que os tubarões fazem é se a pessoa produzir o produto dela em larga escala, se ela consegue diminuir o custo de fabricação, tá? Então aqui é um exemplo. Quando esse tecido foi fabricado em maior quantidade, né, quando foram produzidas 1.000 peças, o custo para fabricar a milésima peça foi menor do que o custo para fabricar a 10ª peça, tá? Então aqui é um exemplo prático de onde o custo diminuiu quando a gente aumentou a escala, tá, de produção.